Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e nesta aula de Direito Internacional estudaremos os limites da jurisdição nacional, ou como alguns professores e doutrinadores chamam, de competência internacional. Bem, é muito comum cair no exame de ordem o direito internacional privado, além do direito internacional público. Lembrando a diferença dos dois, o direito internacional público cuida da relação entre sujeitos da sociedade internacional, principalmente estados e organismos internacionais. Então é a relação do Brasil e da China, por exemplo, celebrando tratados, acordos internacionais. Mas quando nós falamos de direito internacional privado, nós estamos falando da relação entre particulares de países diferentes. Então é um brasileiro que casa com uma americana e tem filhos na França. E aí a gente precisa descobrir onde entra com essa ação, onde ajuiza uma ação de alimentos, por exemplo, e que lei se aplica. Então hoje nós estamos tratando de direito internacional privado, limites da jurisdição nacional, ou seja, em que momento ou qual tipo de ação ou qual espécie de ação pode ser ajuizada no Brasil ou não. Então, direito internacional privado e estamos tratando de competência. Bom, para isso o Código de Processo Civil estabelece algumas regras. Quando a ação poderá ou deverá ser ajuizada no Brasil. E para começarmos esse estudo, vamos para o artigo 21 do Código de Processo Civil, que vai estabelecer as primeiras hipóteses em que a ação pode ser proposta no Brasil. Eu digo pode, porque eventualmente, se o judiciário estrangeiro também se considerar competente, também poderá entrar com a ação lá. Então, uma competência relativa. Mas para o exame de ordem, a gente nem precisa se preocupar com essa hipótese. Porque como a gente trata da competência brasileira, quando o advogado poderá postular, advogar aqui no Brasil, então a gente vai ficar limitado à competência brasileira. Bom, o artigo 21 do CPC, então, estabelece essas primeiras hipóteses de competência relativa, em que a ação pode ser proposta no Brasil. Vamos para o artigo analisar as primeiras hipóteses. Bom, estabelece aqui o CPC. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que? Então, ele está estabelecendo as hipóteses em que você pode entrar com a ação no Brasil. Inciso 1º. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Bom, é muito comum, como eu dizia, cair questões de direito internacional privado que cuidam dessas hipóteses. Então vai falar que o fulano foi lá nos Estados Unidos e comprou um determinado produto e ele volta para o Brasil e quer saber se pode ou não ajuizar a ação aqui no Brasil, já que ele comprou o produto no estrangeiro. Aqui, no artigo 21, começam essas hipóteses. A primeira, como nós acabamos de ler, estabelece que pode entrar com a ação no Brasil quando o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliada no Brasil. Então aqui não me importa a nacionalidade do autor, não me importa o endereço do autor, o domicílio dele, e também não me importa a nacionalidade do réu. A única coisa que me importa para esta primeira hipótese é o domicílio do réu. Os outros fatores não importam. Então, está no Brasil? O réu pode entrar com a ação no Brasil. Então, imaginemos uma hipótese de acidente de trânsito, em que um francês que mora no Brasil bate no carro de um turista italiano que tinha alugado um carro aqui no Brasil. Ora, se ele é francês, não me importa a nacionalidade. E o autor dessa ação não seria o italiano, que ajuizaria a ação contra este francês? Também não importa que ele é italiano e nem que ele more na Itália. O que me importa é que este réu francês mora no Brasil. E se ele mora no Brasil, tem o domicílio no Brasil, a ação aqui pode ser ajuizada. A outra hipótese que trata o artigo 21 diz respeito a obrigações. Vamos ler o texto legal. No Brasil tiver que ser cumprida a obrigação. Se tratar, então, de direito obrigacional, um contrato, por exemplo, e aqui tiver que ser cumprida a obrigação, a ação pode ser proposta no Brasil. Então, imaginemos
que uma empresa brasileira celebra um contrato com uma empresa inglesa para construir um novo resort aqui no Nordeste. Muito bem. Se essa empresa estrangeira era aquela que vai executar essa edificação aqui no Brasil, ela que vai construir, se houver um litígio entre essas duas partes, a ação poderá ser proposta no Brasil. Por quê? Porque aqui vai ter que ser cumprida a obrigação, qual seja a edificação desse resort. Então, se uma das partes, a empresa brasileira que contratou a empresa estrangeira, considerar que ela está inadimplente, que não fez a edificação dentro dos moldes que foi contratado, essa empresa brasileira pode propor a ação aqui no Brasil. Não importa que é uma empresa estrangeira, que tem domicílio no estrangeiro, porque essas hipóteses que nós estamos vendo, já vimos o inciso 1º e agora o inciso 2º, são hipóteses que não precisam se acumular. Enquadrou em uma delas, a ação já pode ser proposta no Brasil. E o inciso 3º traz mais uma dessas hipóteses. Vamos para ele. O fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Vejam aqui que não importa então agora nem domicílio das partes, nem nacionalidade das partes. Se o fato ocorreu no Brasil ou o ato foi praticado no Brasil, a ação pode ser aqui ajuizada. Então imaginem que haja um desmoronamento lá num determinado morro e que tinha uma pousada lá, um hotel lá. E aí vários estrangeiros morreram. Eles podem ajuizar a ação aqui no Brasil? Podem. Por quê? Porque o fato ocorreu no Brasil. Então o Brasil é competente para conhecer, processar e julgar esta ação. O parágrafo único deste mesmo artigo 21 traz uma observação importante que está relacionada ao inciso 1º, que nós já vimos, que fala que quando o réu tiver domicílio no Brasil, a ação aqui pode ser ajuizada. Vamos ler. Para o fim do disposto do inciso 1º, considera-se domiciliado no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência, filial ou sucursal. Se nós formos ajuizar uma ação e essa empresa tiver aqui no Brasil agência, filial, sucursal, mesmo que a sede seja no estrangeiro, mas tiver uma representação no Brasil, a ação pode ser ajuizada aqui porque considera-se que o réu está domiciliado no Brasil. Em 2015, com o novo Código de Processo Civil, criamos o artigo 22 do Código de Processo Civil e inovamos, trazendo mais algumas hipóteses em que a ação pode ser proposta no Brasil. Lembrando que a ação pode significa que também eventualmente pode ser proposta no estrangeiro, mas para nós, para o exame de ordem, não nos interessa essas hipóteses. O que nos interessa é quando a ação pode ser proposta no Brasil, porque geralmente o examinador coloca um problema ali e vai querer saber se você sabe se a ação pode ou não ser proposta aqui. E nesse artigo 22 traz outras hipóteses. Vamos vê-las. O inciso 1º do artigo 22 fala da hipótese de alimentos. Então, pode entrar com ação de alimentos no Brasil quando? E aí ele traz duas hipóteses. A primeira, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Perceba que ele falou aqui do credor, é o credor dos alimentos. Então, não me interessa nem a nacionalidade do credor, nem a nacionalidade do devedor, nem mesmo o domicílio do devedor. Só me importa o domicílio do credor. Então imaginem que um casal de franceses muda para o Brasil e esta francesa com seu filho permanecem no Brasil até que eles se separam, o casal ele se separa. O pai francês volta para a França, mas o filho e a mãe ficam no Brasil. Eles não são brasileiros, mas estão aqui no Brasil, têm domicílio no Brasil. Pode ajuizar a ação de alimentos contra esse francês que voltou para a França aqui no Brasil? Pode. Por quê? Porque o credor do alimentos, que é a criança, tem domicílio no Brasil. Mas tem uma segunda hipótese. Vamos para o artigo. O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como a posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. Vejam que aqui, agora nem importa, nem o domicílio, nem a nacionalidade, nem do credor, nem do devedor de alimentos. Então imaginem que, novamente, vamos falar de um casal de franceses. O casal de franceses mora na França e tem um filho lá.
nunca nem vieram ao Brasil. Mas este pai francês, em certo momento, comprou terras aqui no Brasil, imaginando que um dia pudesse vir ao Brasil morar aqui. Comprou as terras aqui e as deixou aqui. Se houver uma separação entre esse casal e uma cobrança de alimentos em favor da criança, essa criança poderá entrar com a ação no Brasil porque ele, esse devedor, aqui no Brasil, tem bens, tem propriedades. Então, sempre que tiver rendas ou bens aqui no Brasil, ainda que o credor e o devedor não morem ou não tenham nacionalidade brasileira, pode entrar com a ação no Brasil. E é por uma questão lógica, porque ela será exequível no Brasil. Vai dar para penhorar os bens se os alimentos não forem pagos. Vai dar para executar isso aqui com uma certa efetividade. É por isso que o legislador, então, em 2015, alterou e incluiu essa primeira hipótese, que é a questão de alimentos. Ou quando o credor tiver domicílio no Brasil, ou quando o devedor tiver bens ou rendas no Brasil. Outra novidade aqui do Código de Processo Civil, que em 2015 foi acrescentada, é a hipótese de direito do consumidor. Nas relações de consumo que envolvam o direito internacional privado, também foi incluída então uma hipótese em que a ação poderá ser proposta no Brasil. Vamos ler o Código. Artigo 22, agora inciso 2. Decorrentes de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Percebam aqui que não importa a nacionalidade deste consumidor e nem mesmo onde o contrato foi celebrado, onde a compra foi feita. Se o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, ele pode entrar com a ação no Brasil. Então imaginemos um brasileiro que vai aos Estados Unidos e lá compra um determinado produto numa loja americana. Quando ele chega ao Brasil, esse produto não funciona, tem um vício. Ele pode entrar com a ação no Brasil? Pode. Mas, professor, ele não comprou isso no Brasil. Sim, porque aqui o critério para definir essa competência é se o consumidor tem ou não domicílio no Brasil. Como tem domicílio no Brasil, ainda que o réu seja estrangeiro e não tenha domicílio aqui, a ação pode ser proposta no Brasil. Depois nós vamos estudar que lei se aplica, se é brasileira ou americana, em aulas posteriores. Mas por hora o que a gente sabe é que a ação pode ser proposta no Brasil. Por quê? Porque o consumidor tem aqui domicílio, ainda que ele tenha celebrado esse contrato no estrangeiro. E a terceira e última hipótese em que esse artigo 22 prevê diz respeito ao contrato que prevê uma eleição de foro. Vamos para o artigo. Então, o artigo 22, inciso 3, em que as partes expressa ou tacitamente, então não precisa ser um contrato expresso ali, pode ter sido algo que deixou a transparecer que, não, qualquer coisa é a juização aqui no Brasil mesmo. Então, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Então, se as partes concordaram, seja num contrato de forma expressa ou de forma tácita, que se houvesse uma disputa entre as partes, e aqui não fala só de relação de consumo, qualquer hipótese, principalmente na área de contratos, de obrigações, em que as partes convencionaram que se tivesse um litígio entre elas, que a ação poderia ser ajuizada no Brasil, então o Brasil é competente para conhecer, processar e julgar essa ação. O artigo 23 do Código de Processo Civil, no entanto, trata das hipóteses em que a ação deve ser proposta no Brasil, uma competência absoluta. Significa que se você propuser essa ação no estrangeiro, se ela tiver que ser executada no Brasil, o Brasil não vai conhecer, não vai processar e julgar, não vai tornar exequível essa ação. Então imaginem que, numa das hipóteses que a gente vai ver aqui, trata de um imóvel que está no Brasil, mas você ajuizou a ação no estrangeiro e tem uma sentença estrangeira. Não vai conseguir homologar essa sentença estrangeira para transferir o imóvel no nosso cartório. Por quê? A primeira hipótese que nós vamos ver aqui no artigo 23 é de bens imóveis. Se o imóvel estiver no Brasil, só o Brasil é competente para processar e julgar essa ação. É uma questão de soberania. Nós não queremos ver outro juiz de outros países falando dos nossos imóveis. Imaginem um juiz americano, um juiz francês, um juiz chinês falando a quem pertence
as terras no Brasil, a Amazônia. Seria muito perigoso. E essa é uma regra internacional. Praticamente todos os estados adotam essa regra. É para a preservação, como eu falei, da soberania. Então, o artigo 23, como eu disse, trata das hipóteses em que a ação deve ser proposta no Brasil, sob pena de não ser exequível aqui em nosso território. Vamos para o artigo 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, aí olha só a expressão que vem, com exclusão de qualquer outra, ou seja, não pode entrar em outra autoridade judiciária que não seja a brasileira. Inciso 1º, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Como eu disse, então, se tratar de bem imóvel no Brasil, só o judiciário brasileiro é competente para processar e julgar essa ação. Não adianta propor ação no estrangeiro. Fez uma compra e venda de imóvel? Mas de um imóvel no Brasil, mas a gente assinou esse contrato nos Estados Unidos. Não pode entrar com essa ação lá. Vai ter que entrar com essa ação no Brasil para discutir quem é o proprietário, quem não é o proprietário desse imóvel. O inciso 2º deste mesmo artigo 23 traz outra hipótese em que a ação deve ser proposta no Brasil. Vamos ver. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. É o caso, então, de inventário, de testamento. Mesmo que o falecido seja estrangeiro e faleceu no estrangeiro, nem morava no Brasil, mas se tiver bens aqui, o inventário deve ser proposto aqui no Brasil. Então, é um português que certa vez veio aqui no Brasil, gostou do Brasil, comprou umas terras no Brasil e voltou para Portugal e lá mora até o seu falecimento. Vai poder entrar com o inventário desses bens lá em Portugal? Não, vai ter que entrar com a ação no Brasil, vai ter que entrar com o inventário desses bens no Brasil. Eventualmente, se ele tiver outros bens em Portugal, faz o inventário dos bens lá de Portugal em Portugal. Mas dos imóveis que estão no Brasil, tem que ser aqui no Brasil. E não só de bens imóveis, mas também de bens móveis. Porque vejam que diferente da hipótese do inciso 1º, que fala de imóveis situados no Brasil, aqui fala de partilha de bens. Então, se tiver bens imóveis ou móveis no Brasil, é aqui que deve ser ajuizada a ação, por exemplo, de inventário. E o inciso 3 traz uma hipótese bem semelhante a esta, mas que diz respeito a divórcio, a separação, dissolução da união estável. Vamos ver. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens, veja que aqui não fala se é bens móveis ou imóveis, é dos dois tipos de bens, situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, da mesma forma, não importa a nacionalidade ou o domicílio das partes, é um divórcio, é uma separação, é a dissolução de uma união estável, e os bens estão no Brasil, bens móveis ou imóveis, tem que proceder o divórcio aqui. Porque eventualmente vai ter que levar lá o formal de partilha ou a carta no Detran, no cartório de registro de imóveis, para poder transferir esses bens. E aí, novamente, é uma questão de soberania para resguardar os bens, especialmente imóveis, dos brasileiros e que estejam aqui no Brasil. Tá bom, professor, mas eu entendi. Então tem as hipóteses do artigo 21 e 22 em que a ação pode ser proposta no Brasil e do artigo 23 que a ação deve ser proposta no Brasil. Mas e nessas hipóteses em que a ação pode ser proposta no Brasil? E se propuser também no estrangeiro, qual que vai valer? Vamos para o artigo 24 do CPC. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e de questão conexas, ressalvadas disposições em contrário em tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. O que ele está falando aqui? Que não tem litispendência. Pode existir duas ações iguais, uma no Brasil e uma no estrangeiro, se for aquelas hipóteses do artigo 21 e 22. Professor, mas são ações idênticas, são conexas. Pode existir as duas. Tá bom, pode existir as duas. Mas qual que vai valer? Vamos para o parágrafo. Parágrafo único.
A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil. E aqui está a nossa resposta. Ora, ele fala que se a nossa ação estiver em trânsito, pode homologar a sentença estrangeira. Mas a contrário senso, se a nossa já transitou em julgado, a estrangeira não vai poder ser homologada porque ofende a coisa julgada. A gente vai estudar depois a homologação de sentença estrangeira, mas já adianto. Se homologou a nossa, se transitou em julgado a nossa, não homologa a estrangeira. E o contrário também é verdadeiro. Homologou a estrangeira, a nossa perde o objeto. Então, é mais ou menos como vai valer a que terminar primeiro. Se a brasileira transitar em julgada primeiro, a estrangeira não vai se tornar exequível no Brasil. Mas se a estrangeira for homologada primeiro no Brasil, a nossa é que perde o objeto e não produzirá efeitos. E o último artigo que trata desse limite da jurisdição nacional é o artigo 25 do CPC. Vamos ler. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro. Novamente, olha lá, cláusula de eleição de foro, exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguido pelo réu na contestação. E aí, não se aplica o disposto no caput às hipóteses de competência internacional exclusiva. Nós vimos que lá o artigo 23 proíbe que você ajuize a ação no estrangeiro. Na verdade, não é nenhuma proibição, mas se você entrar no estrangeiro, não vai valer aqui no Brasil. Então, são hipóteses de competência exclusiva. Então, nessas hipóteses em que tem imóveis no Brasil, se tratar de inventário e testamento de bens no Brasil, divórcio, separação de bens no Brasil, não entra nessa hipótese de cláusula de eleição de foro estrangeiro. Mas nas hipóteses do artigo 21, 22, como por exemplo, direito do consumidor, como por exemplo num contrato em que vai construir um bem aqui no Brasil, uma plataforma de petróleo, as partes podem convencionar que a ação poderá ser proposta ou deverá ser proposta no estrangeiro. E se isso ficar convencionado, essa cláusula de eleição de foro, então uma cláusula que estabelece onde a ação deve ser proposta, o que está falando aqui? Que se o réu arguir, alegar isso na sua contestação, o Brasil não pode processar e julgar essa ação. Então, se ficar convencionado que as partes escolheram outro país para julgar essa ação, o Brasil não vai julgar se isso for alegado, mas aí preste atenção, se isso for alegado em contestação pelo réu, tá bom? Lembrando que só não vale para aquelas hipóteses do artigo 23. Muito bem, agora já nós sabemos onde devemos propor essa ação. Artigo 21 trata lá quando o réu for domiciliado no Brasil, quando a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, ou quando o fato ocorrer ou o ato for praticado no Brasil. O artigo 22 também são as hipóteses em que a ação pode ser proposta no Brasil, que é o caso de alimentos em que o credor tiver domicílio no Brasil, ou o devedor tiver bens ou renda no Brasil, for direito do consumidor, ou, por fim, quando as partes estabelecerem uma cláusula de eleição de foro da jurisdição brasileira. E depois nós vimos o artigo 23, em que a ação deve ser proposta no Brasil, quando tiver imóveis no Brasil, sendo transacionados, hipótese de inventário e testamento em que a partilha dos bens estão no Brasil, e por fim, divórcio, separação ou dissolução de união estável também deve ser proposta no Brasil quando a partilha de bens e esses bens estiverem no Brasil, tá bom? Na próxima aula estudaremos qual é a lei aplicável, porque acabamos de ver onde entramos com a ação, mas outra coisa é que lei se aplica. Nos vemos lá, até mais!